A guerra espiritual é uma das realidades mais ignoradas e, ao mesmo tempo, mais importantes da vida cristã. Embora invisível aos olhos naturais, essa batalha ocorre diariamente e envolve forças espirituais do bem e do mal. A Bíblia é clara ao afirmar que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Entender essa guerra, reconhecer seus inimigos e se armar com as ferramentas certas é essencial para todo aquele que deseja permanecer firme na fé. Desde o início das Escrituras, vemos o conflito entre o bem e o mal. No Éden, Satanás tentou Eva, e desde então, o ser humano está envolvido em uma batalha contínua. O mundo espiritual é real e ativo. Demônios, anjos e forças invisíveis influenciam eventos, pensamentos e atitudes. O próprio Jesus enfrentou o diabo durante sua tentação no deserto e expulsou demônios ao longo de seu ministério. Isso mostra que o reino de Deus está em confronto direto com o reino das trevas. Demônios são seres espirituais malignos, anjos caídos que se rebelaram contra Deus juntamente com Satanás. Eles atuam com o objetivo de afastar as pessoas da verdade, destruir vidas, causar confusão, doenças, medo, opressão e rebelião contra Deus. São especialistas em mentiras e manipulação. Embora não tenham poder maior que o de Deus, podem influenciar o mundo físico e espiritual, especialmente quando as pessoas lhes dão espaço por meio do pecado, ignorância ou práticas espirituais perigosas. A opressão espiritual é uma das formas mais comuns de ataque. Diferente da possessão demoníaca, onde o mal toma controle de uma pessoa, a opressão acontece externamente, afetando pensamentos, emoções, saúde e até relacionamentos. Crentes podem ser oprimidos, principalmente quando estão fracos espiritualmente, desobedientes ou expostos a ambientes espiritualmente contaminados. Ansiedade profunda, medo sem razão, pensamentos de autodestruição, paralisia espiritual, sonhos perturbadores e resistência à oração são sinais de possível opressão espiritual. Para resistir aos ataques do inimigo, o cristão precisa estar espiritualmente armado. Em Efésios, Paulo descreve a armadura de Deus. Ela não é física, mas espiritual, composta por 6 elementos principais: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada peça representa uma atitude, uma virtude ou um recurso espiritual essencial na luta contra o mal. O cinto da verdade representa a integridade e o compromisso com a palavra de Deus. A verdade é o que sustenta toda a armadura. A mentira é a linguagem do diabo, e somente com a verdade podemos vencê-lo. A couraça da justiça protege o coração. Ela não é a nossa justiça, mas a justiça de Cristo que recebemos pela fé. Andar em retidão nos protege contra acusações e ataques. Os calçados da paz nos permitem levar o Evangelho, firmar os pés na verdade e não vacilar diante da oposição. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. São os ataques sutis como dúvidas, tentações, culpa e medo. A fé firme em Deus e em suas promessas funciona como uma barreira contra essas investidas. O capacete da salvação protege a mente. É o conhecimento da nossa posição em Cristo que nos impede de sermos dominados por pensamentos de derrota. A espada do Espírito, única arma ofensiva da armadura, é a palavra de Deus. Com ela, Jesus derrotou o diabo no deserto, citando as Escrituras com autoridade. Além da armadura, a oração é um dos recursos mais poderosos na guerra espiritual. Paulo recomenda que oremos em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração fortalece, revela estratégias, expulsa demônios e abre caminhos.
O jejum também é uma arma poderosa. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. O jejum quebra cadeias, disciplina o corpo e sensibilidade o espírito. Outro fator essencial é o discernimento espiritual. Muitos ataques não são visíveis e só com discernimento podemos identificar a ação do inimigo. Nem tudo que parece natural realmente é. A Bíblia nos ensina a testar os espíritos, a vigiar e a permanecer firmes. O Espírito Santo concede discernimento aos que o buscam. A autoridade do crente também é um aspecto fundamental. Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o reino. Essa autoridade não vem de nós, mas do nome de Jesus. Quando invocamos o nome de Cristo com fé, os demônios tremem. A autoridade espiritual cresce à medida que o crente vive em santidade, obediência e comunhão com Deus. É importante entender que a guerra espiritual não se vence com gritos, fórmulas mágicas ou objetos consagrados. Ela se vence com uma vida rendida a Deus, baseada na palavra, conduzida pelo Espírito Santo e alimentada por oração. O diabo não teme amuletos ou rituais, mas teme cristãos que conhecem sua identidade em Cristo, que vivem na luz e que são revestidos do poder de Deus. A guerra espiritual também envolve intercessão pelos outros. Muitas vezes, a batalha não é apenas por nós, mas por nossas famílias, amigos, cidades e nações. Interceder é colocar-se na brecha, como fez Moisés pelo povo, como fez Jesus por seus discípulos. Quando oramos por outros, quebramos fortalezas espirituais e preparamos o terreno para que a verdade de Deus seja revelada. As fortalezas espirituais são estruturas mentais, crenças erradas ou pecados repetidos que o inimigo usa para manter as pessoas presas. Elas precisam ser derrubadas com a verdade. A palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas. Pensamentos como "eu nunca serei livre", "Deus não me ama", "não vale a pena continuar", são mentiras que precisam ser combatidas com as promessas divinas. A guerra espiritual é intensa, mas o final já está escrito. Jesus venceu o diabo na cruz. Ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles. Nós não lutamos por vitória, mas a partir da vitória. A posição do crente é de autoridade e segurança. O inimigo foi derrotado, mas ainda luta para enganar, oprimir e atrasar o propósito de Deus na vida das pessoas. Por isso, precisamos estar alertas. A Bíblia nos chama a vigiar, a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Não podemos brincar com o pecado, nem ser ingênuos em relação ao mundo espiritual. A santidade, a obediência e a fé são escudos que nos protegem. Viver em pecado é abrir brechas para a atuação do inimigo. Viver na luz é garantir proteção e autoridade. Em tempos onde o mal se manifesta de formas cada vez mais sutis, é essencial que o povo de Deus esteja desperto. A guerra espiritual não é ficção, nem exagero. É uma realidade confirmada por Jesus, pelos apóstolos e pela própria experiência da igreja ao longo dos séculos. Igrejas que oram, jejuam e ensinam sobre guerra espiritual são mais preparadas para enfrentar os desafios espirituais do tempo presente. É hora de despertar. É hora de tomar a armadura. É hora de resistir ao mal com fé, oração e ação. Deus está levantando um povo forte, preparado e cheio do Espírito para fazer frente às trevas e proclamar a luz. A guerra espiritual continua, mas a vitória é certa para os que estão em Cristo.